Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Intercessão. Seja bem-vindo, muito obrigado por sua audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através da TV, no canal 14, em Recife, região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco, através das repetidoras. Estamos também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial e pelo site www.edpeplay.org.br. Convido você para juntos já lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 6, o versículo 18 e o versículo 19. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar através do texto que estará aparecendo na sua tela. Vamos juntos? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. No programa de hoje contamos com a presença do missionário Lourival Oliveira, direto de Mendonça, Argentina. Pai do Senhor, missionário Lourival, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor Jefferson e todo o povo de Deus aí da Rede Brasil, Deus abençoe, privilégio estar com vocês hoje. Que maravilha, não é? Nós, antes de estarmos conversando com o missionário Lourival, ele contando as suas experiências no campo missionário, suas experiências com a oração, com a intercessão, nós convidamos você que está conosco, já atento ao programa Intercessão, para estarmos juntos fazendo uma oração ao nosso Deus. Oremos então. Querido Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio que nos concede de estarmos reunidos esta tarde para tratarmos sobre a intercessão pela obra missionária, Senhor. Te pedimos a tua bênção, que o Senhor possa abençoar grandemente a cada ouvinte, a cada irmão que está também conosco sintonizado, que aqueles que estão enfermos, que eles possam ser alcançados com a tua graça e um milagre de cura divina, aqueles que estarão fazendo seus pedidos nas redes sociais e logo mais, antes ao término do programa, estaremos apresentando eles mais uma vez. Senhor, nós te pedimos pela vida de teu servo, missionário Lourival, e todos aqueles que estão aí fazendo a obra do Senhor, não somente na Argentina, mas no campo missionário, e este programa, Senhor, seja de bênção para todos nós. Recebe a nossa gratidão e louvor, no nome do Senhor Jesus, teu Filho. Amém. Então, meus queridos irmãos, no programa de hoje nós falaremos sobre a intercessão pela obra missionária e, portanto, já contamos, como disse, com a participação do missionário Lourival de Oliveira, ministro da nossa igreja, que atualmente se encontra no campo de missões na República Argentina, especialmente na cidade de Mendonça. Missionário, o senhor poderia nos contar há quanto tempo o senhor se encontra no campo de missões e como está a obra missionária em Mendonça? Pastor Jefferson, nós estamos aqui há 4 anos e 4 meses. Nosso pastor presidente, o qual quero enviar minha saudação e meu agradecimento, nos impulsou aqui em fevereiro de 2019 e até agora estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Que bênção, né? E esses momentos geralmente, verdadeiramente foram marcados já com grande bênção, apesar de o período, né? Esse período de tempo que o senhor está aí já viu muita coisa da parte de Deus, e é interessante, pois nós gostaríamos de que o senhor pudesse compartilhar conosco, né? Porque a gente sabe que o senhor tem desfrutado de bênçãos aí no campo de missões. Verdade, pastor. Nós chegamos aqui justamente no princípio da pandemia, né? A pandemia teve início em 2019 e quando nós chegamos aqui estava para iniciar esse processo de lockdown. E todos sabem que o lockdown aqui da Argentina foi muito severo, muito fechado. Era impossível fazer qualquer tipo de obra em termos de igreja com tudo aqui fechado. Então no primeiro ano tivemos um trabalho de reforma aqui do templo, reformamos, ampliamos, mudamos praticamente toda a estrutura aqui do templo. Eram 2 salões independentes, fizemos um só.
fizemos mais banheiros, fizemos um comedor aqui, que é um lugar de refeições, fizemos uma rádio e fizemos uma sala de atendimento, que foi a nossa fundação Apacentar. Tudo isso nesse período de pandemia, que era impossível nós sairmos ao campo para evangelizar, mas com esse fechamento e restrição, aproveitamos para investir mais na estrutura da igreja. Maravilha, né? Aí a gente está vendo aí na foto, vi a produção para colocar de volta aí, o senhor aí realizando o trabalho da evangelização através da rádio, não é? Essa rádio aí, como é que funciona esse trabalho, pastor? Como é que funcionou no período da pandemia e como é que funciona até hoje, não é? Essa rádio é uma rádio web, ela funciona 24 horas através da internet. Nós temos nosso aplicativo próprio, mas também temos um horário na FM, que alcança toda a Mendonça. Mendonça hoje em dia está a quase 2 milhões de pessoas, né? A população de Mendonça. É uma província muito extensa e a gente consegue alcançar toda a Mendonça através dessa rádio, a Rádio Shalom FM. Nós alugamos um horário e do período de 5 às 6 da tarde temos o programa Manancial de Vida, né? É Manancial de Vida. E a gente alcança muita gente, divulga o trabalho, evangeliza e também fazemos a live, né? No mesmo horário que fazemos a transmissão, fazemos uma live e alcançamos também todo mundo. Recebemos pessoas de Portugal, da África, aí do Brasil principalmente, que entram em contato conosco através da programação. Que maravilha, né? Então a obra aí em Mendonça está a todo vapor para a glória de Deus, né? Como o senhor disse, houve as reformas, houve a mudança em algumas estruturas e a obra do Senhor está avançando. Estamos aí vendo aí algumas fotos, né? Vamos pedir para a produção ir passando mais um pouquinho para que os irmãos em casa possam também ver o trabalho, o fruto do trabalho de missões, né? Olha aí, o senhor está pegando um tijolo voado aí na mão. Cadê? Mostra aí. Olha que maravilha aí. Rapaz, que benção. O senhor pode descontar aí um pouquinho aí desse momento aí tão especial e ficou marcante aí na vida dos irmãos, na sua vida? Isso foi uma igreja que nós construímos, pastor, durante um período de 9 meses. Um irmão cedeu um espaço próximo à sua casa, nós fizemos essa construção aí, é um templo próprio e tem capacidade para 90 pessoas. Ficou muito bonito. O pastor, inclusive, visitou ele aqui na visita quando veio a Mendonça há 2 meses atrás. Que maravilha, né? E graças a Deus o trabalho do Senhor está indo assim a todo vapor, né? Ao longo do programa nós vamos pedir à produção para ir passando também algumas fotos que o senhor mandou para a gente, para que os irmãos também possam ter conhecimento de como está o trabalho em Mendonça. Missionário, bem sabemos que o senhor é casado com a irmã Silvânia e com quem teve 2 filhos, né, o Lucas e o Levi, e o senhor poderia nos contar como foi a sua trajetória espiritual e como a oração foi importante em vossa vida e também na vida da sua família, né? Fale-nos a importância da oração no processo de construção e manutenção da família cristã. É importante que os irmãos também em casa vão ser impactados também com esse assunto, que é tão importante nos dias de hoje, né? Amém, pastor. Eu tive uma fase muito sólida. Me converti aos 15 anos e tive bons professores de discipulado, de escola dominical, e um deles era o pastor Ademir, né? Pai da minha esposa, e ele sempre foi um homem de muita oração. Nos convocava para vigílias, e as vigílias que ele fazia era dobrava o joelho de meia-noite e só levantava às 5 da manhã, sem intervalo. Não tinha momento de pregação, louvor, nada disso, era só oração. E eu aprendi muito a orar com o pastor Ademir, porque a oração também é algo que se aprende com alguém de mais experiência. E a minha vida foi assim, sempre amei estar aos pés do Senhor, e era oração e Bíblia, e isso me fortalecia, me fazia desenvolver a intimidade com o Espírito Santo. Nasceu no meu coração o desejo de entender o que era o campo missionário. Como jovem, eu começava a estudar livros, a pesquisar,
a participar de reuniões, cultos de missões, e sempre que me chamava, ia à frente para receber a oração, porque guardou, o queimou no coração desde novo. E eu me lembro, pastor, que nesse período de trabalho aí eu precisei muito orar, né? Foi algo que, para dar tudo certo, para que atendesse ao pastor, nesses 5 anos que eu passei aí, eu passei também o meu período de oração. Porque eu me lembro numa tarde que eu estava sem tempo, né? Depois que o pastor saía, muita atividade ficava para a gente colocar em ordem. E eu tinha que sair rápido para almoçar e voltar. Eu tinha 1 hora de almoço. Eu me lembro que o Espírito Santo me falou assim e disse assim: você está sem tempo, mas você precisa orar. Então, me dê o seu horário de almoço. Eu me lembro que eu passei muito tempo aí no gabinete, sacrificando essa 1 hora para criar tempo para oração. Algumas vezes eu fechava a porta e pedia à irmã telefonista no térreo para não transferir ligações. E eu ficava aquela minha 1 hora ali orando, porque eu vi que a minha função não era somente administrativa, não era somente burocrática. Eu estava ali para interceder pelo pastor. E ser um mais dos intercessores. Me lembro que uma vez ele subiu, né, nesse horário de almoço, ele veio buscar alguma coisa, eu não vi ele subindo. Quando ele abriu a porta, assim, foi muito surpreso, porque eu estava justamente ali na sala dele orando. Eu via o pastor, Deus me mostrava o pastor, às vezes, chorando. Uma vez eu em minha casa, orando por ele, eu vi ele entrando no meu quarto, se ajoelhando do meu lado direito e colocando a mão sobre o meu ombro e chorando ali. E foi tão real que quando eu abri os olhos, ele não estava ali, claro, mas eu senti o peso do seu braço no meu ombro. E o Senhor dizia: ore, você está aqui para isso, para interceder. E eu não me vejo com competência para ter assistido o pastor aí no gabinete, mas eu cumpri o meu papel de intercessor pelo pastor, e ainda hoje oro e sei que isso aí foi algo que foi muito necessário. A intercessão é algo que exige de nós um compromisso, uma renúncia, e é justamente isso. Interceder é você orar se pondo no lugar do outro. Eu aprendi muito isso com o pastor Ati, com os meus líderes nos meus primeiros anos de fé, e até hoje eu intercedo, eu oro e sinto a dor, porque é um chamado. Intercessão não é para qualquer pessoa. Intercessão é um chamado de Deus específico, e talvez possa ser também um dom, o dom da intercessão, o dom de orar por outra pessoa, porque a gente vê que Abraão era um intercessor. Deus falou com Abimeleque, disse assim: chama ele, porque ele é profeta e ele vai orar por ti e por tua família. E Abraão orou para Abimeleque, por sua esposa e pelas servas do palácio de Abimeleque, e elas foram curadas da esterilidade, porque Deus havia fechado a margem. E é interessante lembrar que Abraão passou tanto tempo esperando a cura da sua esposa, né? Às vezes, o preço da intercessão é muito caro, porque você ora por pessoas que estão em problemas que você também gostaria de receber vitória naquela área. No caso de Abraão, ele orou pela esposa de Abimeleque e pelas mulheres do palácio, elas foram todas curadas da esterilidade. Mas ele esperou muito tempo para Sara vir gerar o seu primeiro filho. Então, intercessão é algo realmente muito sério, que a Bíblia leva muito a sério e para qualquer um. Principalmente, né, pastor, no campo missionário, né? Porque a gente sabe que o missionário ele foi enviado para ganhar almas, para evangelizar e para proclamar o evangelho de Jesus. E o senhor teve essa experiência e sabe o quanto é importante a intercessão pela evangelização, né? E eu gostaria que o senhor também falasse um pouquinho aí sobre a importância também da intercessão na evangelização. Enquanto isso, a gente vai pedir à produção para colocar alguns vídeos aí, porque a gente vê que no campo missionário
o senhor tem mobilizado a igreja para a evangelização. Então, o senhor pode falar um pouquinho mais aí sobre a importância também da intercessão no evangelismo, enquanto vamos pedir a produção para mostrar aí algumas fotos aí sobre o trabalho da evangelização enquanto os irmãos estão saindo ao campo. Esse trabalho aí, pastor, foi com toda a igreja, são cultos de rua, são cultos em casa, aí é um anexo que temos ao ar livre, no tempo de calor se pode fazer dessa forma, mas agora estamos fazendo, temos que colocar temos que cobrir todos os lados. Hoje, por exemplo, está em 4 graus de temperatura aqui, entendeu? Mas enquanto o período de frio, a gente se recua mais e tem que fazer mais trabalho interno. Aí é numa praça, evangelismo durante o dia, evangelismo durante a noite. A gente anda com esse caixazinho aí, que é um caixa que tem bateria própria, e para em cada esquina, prega 15 minutos, 20, e depois segue para outro lugar. E em cada lugar que a gente passa, tocando, dando testemunho, perguntando se alguém quer que a gente entre para orar. E às vezes as pessoas nos chamam, entrem aqui, orem por nós, a gente entra e ali vai nascendo uma família, uma alma que se decide, uma pessoa que está desviada, uma igreja que fechou. Houveram muitas igrejas que fecharam aqui por causa da pandemia, não tiveram as condições da continuidade. E enquanto alguns fechavam, nós estávamos aí abrindo e Deus nos dando estratégia para não parar de evangelizar. Isso foi uma cruzada que fizemos aqui ao lado da igreja. Muitas almas também se decidiram para Jesus. Foram 3 dias de festa. Eles não são acostumados com esse tipo de trabalho aqui, mas quem trabalhou ao seu lado aí, pastor, não pode nunca esquecer de fazer cruzadas e evangelismo assim, de uma forma tão atuante. Então, foram muitas vidas que se decidiram. Nós trouxemos a palavra, trouxemos cantores aí, e houveram libertações, curas, e foi realmente dias de muita alegria espiritual. Que pena que Mendonça é um lugar que não se pode fazer cruzada todo o tempo, por conta da climatização. Quando o frio aqui é intenso, como nessa época agora que estamos, é impossível fazer algum trabalho de rua, porque é muito frio e ninguém sai de casa. Mas quando é tempo de calor, tempo de verão, a gente cai em campo e faz esses trabalhos aí de forma constante aqui em Mendonça. Que maravilha, né? Então veja aí os irmãos, o quanto é importante os irmãos estarem intercedendo pela evangelização no campo de missões, pois dependendo do clima, como o missionário acabou de citar, então existem várias modalidades de evangelismo, né? No verão dá para ir à rua, mas no inverno já vai entrar através das lives, das visitas, dos lares, e tem todo um contexto diferenciado por conta da climatização. Mas nós temos aí que a obra missionária, além da evangelização, como o pastor falou, né, ainda tem também visita nos lares, né, pastor? O senhor pode comentar um pouquinho da importância desse trabalho de visita nos lares? Claro, pastor. Quando as famílias abrem as portas, nós entramos, oramos, eles são quebrantados e participam também, né? Depois vêm ao culto e entregam sua vida a Jesus. E o que nós precisamos é um trabalho de constância, né? Estarmos constantemente fazendo isso. Durante a pandemia tivemos 4 pessoas que faleceram aqui na igreja, eram 3 membros e um congregado, e isso dificultou muito, porque eles tiveram muito medo, né, de vir à igreja, sair, e isso foi um dos grandes obstáculos e barreiras que enfrentamos. E até para abrir as portas para nós entrarmos também era difícil, porque tinham muito medo de se contaminar. Mas eu, como pastor, tinha que dar a cara e não importava se estava doente ou não, eu pedia que o Senhor me cobrisse e entrava e orava, e onde tivesse alguém necessitado, até mesmo enfermo, a gente tinha que ir lá orar, e se adoecesse era parte do trabalho. Mas graças a Deus, durante a maioria do período de pandemia, eu não adoeci.
Só vim pegar a Covid depois, e foi muito difícil para mim, porque eu tenho problemas respiratórios desde adolescente, né? E com os hospitais aqui superlotados, eu quase que parto para a eternidade. Mas, graças a Deus, o Senhor me fez passar por essa experiência, e aqui estamos para contar de tudo. Glória a Deus, que maravilha, né? Veja, irmãos, como é importante a intercessão pelo missionário, né? Pois ele enfrenta também esses desafios, nesse período de enfermidade, mas o missionário não para, e os irmãos orando, Deus foi guardando, protegendo, e mesmo o missionário ficando doente, claro, porque nós somos humanos, e também a doença até ajuda, né, a criar anticorpos, né? Deus vai dando esse privilégio de a gente ficar doente também, para ir se fortalecendo, criando anticorpos para as próximas que virão. Que maravilha, né? Como quando estamos debaixo da oração da igreja, embora a gente sinta-se debilitado, mas a igreja orando, Deus vai restaurando as nossas forças e vamos contando vitória. Está aí o missionário contando vitória, que recebeu as bênçãos de Deus através da intercessão, da oração da igreja. Meus queridos irmãos, nós vamos continuar nossa conversa com o missionário, mas vamos a instantes a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Amém? Glória a Deus, estamos de volta com o programa Intercessão. Estamos conversando com o missionário Lorival de Oliveira, que está no campo de missões ali na Argentina, na cidade de Mendonça. E, missionário, é para nós uma alegria, né, estarmos juntos nesta oportunidade falando sobre a intercessão pela obra missionária. E nós gostaríamos, missionário, de pedir aí a produção para mostrar algumas fotos aí, para que os irmãos tenham conhecimento do trabalho que foi feito, né? Porque nesse período que o senhor está aí, foram inaugurados alguns templos, tivemos a visita do pastor, tivemos um trabalho que foram realizados, então nós vamos pedir já, a produção já está passando aí, o senhor poder comentar um pouquinho aí, para que os irmãos em casa tenham conhecimento do trabalho. Amém, pastor. Esse templo foi um templo que se inaugurou, aquele azul, né? Em Maipu, bairro aqui de Mendonça. Esse aí é o de Maipu. Fazem 6 meses que foi inaugurado. É uma bênção. Deus tem salvado almas aí. Glória a Deus. Lugarzinho pequeno, para mais ou menos 30 pessoas, mas tem sido bênção. Esse outro foi o que nós construímos durante a pandemia. Esse já é maior, tem capacidade para 90 pessoas e também tem sido uma bênção. Jesus tem salvado vidas aí. E é onde realizamos a escola dominical e alguns trabalhos aqui de Mendonça também. Esse foi o dia da inauguração, a visita dos missionários que o nosso pastor escalou, e foi tudo muito bonito para a glória de Deus. Esse é o de Maipu, o trabalho foi feito na rua, depois nós entramos com os irmãos, e aí também o pastor enviou o pastor Jorge, o pastor Jardinilson, para estar conosco nessa inauguração. Templo muito bonito, muito bom, muito bem localizado na cidade de Maipu. A cidade de Maipu tem mais de 200 mil pessoas. Aí foi quando o pastor esteve aqui, há 2 meses atrás, com o pastor Júnior, irmã Cristiane, e o pastor João Fortunato, e irmã Judite também. Fizeram essa visita e foi uma renovação muito forte para a igreja, muito importante. Ele consagrou um presbítero e 2 diáconos, né? Inclusive Levi, meu filho, foi um deles que foi separado para o diaconato aí. Foi uma alegria muito grande também para todos nós. Levi sempre trabalha aqui comigo. Eu digo a eles que o missionário aí somos todos nós. Os 4 amam a obra, se sentem responsáveis por suas atividades. Existem atividades que eles respondem por si só e têm correspondido com muita responsabilidade. E o pastor viu isso, né? Eu não tinha posto o nome de Levi para ser diácono, mas o pastor, quando estava aqui conosco, ele perguntou por que Levi não. Eu disse, pastor, indicar filho é complicado, né? Ele disse, mas eu vou dizer à igreja que eu estou sentindo de indicar ele para o diaconato.
Aí separou Levi e tem sido uma bênção para nós. Agora nós temos 2 presbíteros e 2 diáconos aqui em Mendoza, né? Antes, quando eu cheguei, era só um diácono para tudo, mas agora esse diácono é presbítero. Recebemos outro presbítero também que veio do tratamento, e agora Levi, e esse outro que era auxiliar, mas Jesus batizou ele com o Espírito Santo, e aí ele agora é diácono também, irmão Sérgio. Maravilha, né? Então estamos vendo que a obra está crescendo, né? E os irmãos que estão em casa aí ouvindo esses relatos, vejam como é importante dedicar um tempo para estar intercedendo. Eu achei interessante, missionário Lorival, quando o senhor falou algo que eu gostaria de recapitular aqui, porque eu creio que o que o Senhor lhe falou ao seu coração, certamente deve estar falando ao coração de milhares de pessoas que estão nos escutando neste momento. Quando Deus lhe falou ao seu coração, dizendo: eu quero que você sacrifique o tempo do seu almoço para estar intercedendo pelo pastor, pela obra. E como é importante quando nós damos ouvidos, né, à voz do Senhor. E eu quero apenas recapitular esse momento, porque eu creio que Deus deve estar falando agora ao coração de milhares de pessoas. Você que diz que não tem tempo para orar, você que diz que não tem tempo para buscar, porque realmente sua vida está numa correria muito grande, mas aí Deus, creio que está falando conosco nesta tarde, o Senhor dizendo: eu quero que você sacrifique um pouco do seu tempo, não é? Seja lá qual for o tempo do almoço, do café, o tempo da Netflix, o tempo de estar nas redes sociais, você pode sacrificar esse tempo para estar intercedendo pela obra missionária, porque no momento em que você está orando, está intercedendo, Deus está operando. Inclusive, missionário, nós ficamos sabendo aqui do grande livramento que Deus deu ao senhor, ao pastor Hilton Júnior, pastor Joabe, quando estavam naquela viagem, e cremos que esses livramentos também são resposta de intercessão. O senhor podia compartilhar um pouco com os nossos irmãos que estão sempre intercedendo também pela obra missionária e a importância, não é? Amém, pastor. Nós temos um grupo de oração aí, né? Pessoas que intercedem não só por mim, por minha família, mas também por todos os missionários. Tivemos aqui alguns livramentos, né? Houveram situações aqui que, por exemplo, Silvana, em uma das festas aqui, estava fazendo alguns arranjos aqui na igreja, e ela estava em casa, né? E eu estava limpando a igreja aqui. Aí existe uma área aqui que o mato estava alto, e a gente estava limpando aqui com alguns irmãos. E daqui a pouco ela liga e diz: olha, aconteceu algo aqui em casa. Eu estava trabalhando aqui com as garrafas, umas garrafas que ela estava cortando no meio essas garrafas para fazer algumas lembrancinhas, porque a gente ia ter uma festa aqui. E para cortar essas garrafas, ela precisava usar um barbante, e esse barbante era embebedado assim no álcool. Depois ela acendia e aquela garrafa ela se soltava, se separava as duas partes. E ela fazendo isso com a mão já muito molhada de álcool, o fogo pegou na mão e ela se apavorou, tentou apagar, e o fogo pegou na sua blusa, na sua roupa, e ela se apavorou mais ainda, ficou de pé, e tentando apagar, ela derrubou a garrafa de álcool, que caiu no chão assim, espalhando fogo por toda a casa, né? Queimou a cortina e queimou algumas almofadas lá, né? A pancada que ela deu na garrafa fez a garrafa se espalhar pela sala. E aquilo era para incendiar toda a casa, mas um milagre aconteceu aí, porque o fogo ele não tomou proporções, né? Levi estava com ela, meu filho menor, e ele jogou uma panela de água que estava lá no fogão e jogou, e por incrível que pareça, o incêndio não seguiu, não teve proporções. E depois, quando eu fui ver a cortina, tudo tipo inflamado, toda coisa que queima rápido estava ali, espuma, tecido, e nada daquilo foi adiante. E Deus deu um livramento. Eu entendi na hora que eram os irmãos intercedendo por nós. Glória a Deus. Também sofri esse acidente de carro. Quando o pastor Júnior estava aqui, ele quis conhecer uma igreja que abrimos em São Martinho, a 40 quilômetros daqui da capital de Mendoza. E nós, no caminho, estávamos a 20 quilômetros depois que saímos aqui,
o carro estourou o pneu de trás e eu perdi o controle, eu estava dirigindo e fui para o meu lado esquerdo, que era a banqueta da estrada, né? E ali o carro deu uma volta e capotou e depois voltou a cair com os pneus de volta ao chão, né? E no que nós fomos ver depois, só o teto ele sofreu o desastre, só prejudicou o teto do carro, mas o lado que virou foi o lado do pastor Ailton Júnior, né? Na verdade, quando um carro capota, quando um carro vira assim, pelo menos um lado fica todo danificado, mas o lado do pastor Júnior, que foi o lado que capotou, ele não teve um arranhão nas portas. E eu pergunto a muitas pessoas como aquilo foi possível, e as pessoas dizem, olha, só pode ter quicado, né? O carro quicou como uma bola e caiu de teto, e depois quicou outra vez e caiu com as rodas para baixo. Mas como as portas que o pastor Júnior e o pastor Joab estavam não sofreram dano, aí a gente não tem explicação. Mas a gente na hora viu que foi um livramento de Deus. Aquele pneu que eu estava em boas condições, eu tinha comprado há fazer um mês só, e não sabemos como aquilo veio acontecer. Estourar um pneu assim, sem ter buraco, as estradas aqui são muito boas, são bem conservadas, não havia nada que pudesse causar aquele acidente. Mas a gente sabe que o inimigo, ele luta, né? Ele não dorme, ele está constantemente. E foi justamente no dia que o pastor Júnior estava aqui, no dia que o pastor Ailton estava aqui, e era para ser uma visita marcada por um desastre, né? Talvez uma morte, talvez algo sério tivesse acontecido, mas Deus não permitiu. E naquele mesmo dia fizemos o culto, o pastor participou, e foi lindo para a glória de Deus. Que maravilha, não é? Como é importante, né? Meu Deus, como é importante estarmos intercedendo pela obra missionária. Mas, missionário, nós louvamos a Deus pelo grande livramento que Deus tem dado aos nossos missionários e continuemos, então, intercedendo para os irmãos verem como é importante a intercessão. Mas voltando ainda um pouquinho aqui para os trabalhos da igreja, no trabalho que foi inaugurado e outros, no trabalho no campo de missões, nós vemos que temos trabalho com crianças, com jovens, e aí vamos pedir a produção aí, enquanto o senhor mostra aí, porque os irmãos em casa ficam vendo o trabalho e vão sentindo-se ainda mais responsabilizados por estarem intercedendo pela obra missionária. Isso é um trabalho que a gente faz, pastor, uma vez no ano, no Dia das Crianças. A gente aluga o espaço, fecha a rua e a criançada toda aí do anexo vem e colocamos títeres, né? Não lembro mais como se chama aí no Brasil, esses bonecos aí, e contamos histórias da Bíblia, depois oramos com eles, aí Lucas organizando a fila aí, porque é muita criança, e a gente faz aquele trabalho de evangelismo com eles, os pais vêm, encontram confiança na igreja, e depois essas crianças passam a frequentar o ciclo de oração infantil, escola bíblica infantil, tudo funciona aí nesse templo em Alto Mendonça. Trabalho lindo para a glória de Deus. Benção, né? E glória a Deus que a nossa missão, ela é global, né? Ela alcança tanto crianças como jovens, adolescentes, adultos, porque Jesus veio buscar e salvar todos, glória a Deus. Mas, missionário, na sua passagem por diversos trabalhos, em especial campanha evangelizadora, cruzada evangelística, inclusive o campo de missões, quais foram os testemunhos de intercessão que mais impactaram a sua vida? Você pode compartilhar conosco neste momento. Pastor, quando falo em cruzada, eu sinto muita saudade, né, de estar com o senhor que é um amante da obra, um apaixonado pelos perdidos, por ganhar alma para Jesus. Aprendi muito com o senhor, isso eu não posso negar, esse amor, essa paixão, essa dedicação, essa entrega que o senhor e a equipe aí do Templo Central têm. E viemos para cá com essa paixão, com esse fervor no coração, de tentar fazer pelo menos parecido com o que era feito aí. É claro que a gente não tem recurso, não tem estrutura para isso e não tem
material humano, né, para estar como o pastor Ailton faz aí em Pernambuco. Mas a gente faz aqui o que a gente pode fazer, né? No trabalho que a gente tinha em Boa Viagem Celta, a gente fazia toda segunda-feira um trabalho de montar todos, de botar cadeira na rua, de levar som na cabeça. Aqui a gente faz a mesma coisa. Nós temos um trabalho aqui numa praça e a gente leva o todo, leva as cadeiras não precisa porque já tem aí uma arquibancada nessa praça. Mas quando é para a casa de algum irmão que a gente vê que é um ponto estratégico, levamos cadeira, levamos som, montamos tudo e pregamos o Evangelho e tem dado resultados, porque as igrejas aqui em Mendoza não têm esse costume de sair à rua, de fazer trabalhos de ruas assim. E tudo que a gente tem feito é respaldo das experiências que a gente adquiriu aí em Recife, trabalhando com o senhor e trabalhando com a equipe aí das Cruzadas Evangelísticas. E o senhor sabe, né? Batismo com o Espírito Santo, cura divina, salvação de almas, libertação de pessoas endemoniadas, sempre é uma constância aqui, mas alguns milagres eles marcam, né? E um dos que me marcou foi logo na chegada aqui do nosso diácono, o irmão Alberto. A esposa dele estava grávida pelo 4º filho já, e esse bebê ia nascer com hidrocefalia. Os médicos constataram que ele tinha água na cabeça, e o irmão Alberto ficou muito aflito, porque com 3 filhos e o 4º ser assim, ia ser algo que ia trazer um trabalho e preocupação para a família. Ele entrou num estado de tristeza, de depressão, a esposa chorava constantemente, mas num dia de círculo de oração, eu senti o impulso de orar por ela, já sabia do problema, já estava perto da luz, e eu chamei Silvana para colocar a mão no ventre dela. E ali Jesus fez uma obra que causou admiração nos médicos. O neném nasceu de forma normal e hoje é um dos meninos aqui, já está com 3 anos e é uma das crianças aqui mais ativas da igreja e é uma bênção toda essa família. Jesus já salvou durante mensagens, pregação, Jesus já curou, através das visitas Jesus curou e as pessoas vieram testificar no outro dia. Então esses sinais sempre têm acompanhado por causa das intercessões, né? A gente ora aqui, a gente tem momentos de oração. Tem um trabalho aqui dia de terça-feira que agora é escola bíblica, mas antes era culto de avivamento. E esse culto de avivamento nós trazíamos um estudo sobre todos os avivamentos que já houveram no mundo. A gente trazia figuras, imagens, vídeos, e isso despertava muito o coração do povo, porque eu descobri que a própria Argentina sofreu um avivamento em 1954, e que teve salvação de muitas almas. Foram milhares de vidas que salvaram. Esse avivamento iniciou em Buenos Aires e se espalhou por toda a Argentina. E o interessante é que depois a gente começava a orar. A gente tinha um período de oração até 11, o culto terminava de 9, e nós dobrávamos os joelhos e orávamos até 11 horas da noite, né? Era uma vigília ali rápida. E eu me lembro que uma das irmãs viu um trono, né? Ela depois contou, ela disse que viu um trono e que o Senhor estava sentado nesse trono no meio da igreja. E ele se inclinava para falar no ouvido dessa irmã quando estava de joelho, e ele, inclinado no seu trono, dizia no ouvido dela as palavras, e à medida que ela ouvia, ela profetizava. E foi a primeira vez que ela profetizou, e ela dizia, eu sou o Senhor. E ela escutava o Senhor dizendo no ouvido dela, e ela passava aquilo para a igreja, que estava no nosso meio, que iria trazer um grande avivamento, que estava se agradando do nosso trabalho, que estava acompanhando, que estava ali conosco. E aquilo foi algo tremendo, não só pela profecia, que a profecia parecia ser algo muito comum, mas depois que a irmã contou como foi que ela falou aquelas palavras, aí causou um impacto forte em cada um de nós. Então o povo tem aprendido a orar aqui em Mendoza e a interceder. Glória a Deus, que maravilha, não é?
É importante, né, irmãos, ouvirmos esses relatos, porque nós vamos percebendo o quanto é importante a intercessão, o quanto Deus valoriza a intercessão. E a manifestação dos dons atuando no campo missionário, isso traz para nós uma alegria muito grande em saber de que o missionário está lá, mas não está só, né? Nós estamos aqui, segurando aqui a corda, estamos orando por eles, e esse momento é muito importante, esses relatos, porque ele vai despertando em nós o desejo maior de passarmos mais tempo com Deus, intercedendo pela obra missionária. Que bom, não é? Deus está pedindo a gente um pouco, para a gente sacrificar um pouco do nosso tempo para estar intercedendo por missões. A obra missionária tem os seus desafios e precisa muito da ação de Deus, porque são os sinais que vão dando fortalecimento, não é, à fé dos novos crentes que estão descobrindo o conhecimento de Deus através dos nossos missionários. Mas, missionário, existem vários exemplos bíblicos de homens e mulheres que oraram e intercederam. Qual o personagem bíblico que mais o Senhor se identificou em relação à oração e que lições aprendemos sobre esse personagem? O senhor pode compartilhar conosco agora também, neste momento que aqui estamos conversando. Pastor Abraão, grande intercessor, ele talvez tenha sido o primeiro intercessor por orar, tanto por Abimeleque, como a gente citou no início, como também depois orar pelo seu sobrinho, intercedendo por Sodoma e Gomorra e se colocando ali naquela oração no lugar do seu sobrinho. E tantos outros homens de Deus da Bíblia, Moisés, um profeta que também se destaca pela intercessão, que foi Samuel. Aqui existe um capítulo que me chama a atenção, 1 Samuel 12, 23. Ele diz assim: quanto a mim, longe esteja de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. E vos ensinarei o caminho do bom e direito. Então o profeta Samuel, ele ia além, ele dizia que era considerado por ele um ato de pecado não interceder. Longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Então ele intercedia pelo povo. Moisés intercedia pelo povo. E vale lembrar, pastor, que intercessão, muitas vezes, é um ato que exige de você muito amor por quem você está intercedendo. Se você interceder sem paixão, sem amor, a intercessão ela não tem o seu efeito. E a gente vê que esses homens intercederam por pessoas que, aos olhos humanos, não oferecia nada que pudesse garantir aquela intercessão deles ou valorizar a intercessão deles, porque eram pessoas que cometeram erros. Quando Abraão ora, por exemplo, por seu sobrinho Ló, o seu sobrinho tomou a iniciativa de ir para Sodoma e Gomorra, O que gerou aquela decisão foi ganância, foi avareza dele, foi desrespeito ao seu tio, e mesmo assim Abraão intercedeu. Quando Moisés intercede pelo povo, geralmente é nos momentos que o povo está mais rebelde, provocando a ira do Senhor, fazendo com que Deus esteja a ponto de destruir, e Moisés entra como intercessor. Então a tarefa do intercessor é algo muito delicado. Quando Jesus vai orar pelos seus discípulos, por exemplo, quando ele ora por Pedro, ele tinha acabado de receber a notícia diretamente do Pai, claro, que Pedro ia negá-lo. Então, como eu vou interceder por uma pessoa que eu sei que vai me negar? E Jesus, quando vai dizer isso a Pedro, hoje tu vai me negar que me conhece 3 vezes. Ou seja, Jesus estava com o coração destruído, decepcionado, mas ele intercede. Ele diz: eu intercedi por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, uma das características da intercessão é essa, é que o intercessor ele ora por pessoas, vamos dizer assim, que não merecem tanto aquela oração, não são dignos de serem mencionados diante do Senhor, mas estamos aí para interceder. E esses homens, a gente aprende com eles, Jesus, Paulo, o apóstolo Paulo orava pelas igrejas que ele havia fundado,
e tantos homens na Bíblia que intercederam e foram exemplos para nós. Eu acompanho cada um deles e tenho eles como exemplo de vida, como modelos para nós intercedermos pelo povo de Deus. Deus conta com intercessores na terra. É tanto que quando Jesus ensina a orar, os discípulos observavam a vida de Jesus e eles nunca pediram: Senhor, nos ensina a pregar, nos ensina a fazer milagres, nos ensina a expulsar demônios. A gente não encontra os discípulos fazendo isso. A gente encontra os discípulos pedindo: nos ensina a orar, porque eles viram que a vida de oração de Jesus era a causa de todos aqueles milagres. Então eles pediram para aprender a orar, a interceder, que Jesus ensina aos seus discípulos. Maravilha, né? Glória a Deus. E vamos aí seguir esse exemplo dos discípulos, né? Ensina-nos a orar. E o Senhor, Ele enviou o Espírito Santo para nos guiar, para nos ensinar como devemos nos portar também na oração, na intercessão. Que bom que cada crente pudesse entender o valor da intercessão, o valor da oração. E uma das coisas que o missionário falou, só para fortalecer aqui o pensamento, é que você não pode orar sem amor, não é? Nós não podemos orar sem amor. E o que nos motiva a oração é o amor, né? O amor a Deus, o amor ao próximo e o amor a nós mesmos, né? Porque se a gente não amar nós mesmos, também fica difícil. E a oração, ela nos leva a esse momento especial através do amor. Mas, missionário, nós já estamos chegando assim ao finalzinho do programa e gostaríamos de pedir ao senhor que contasse-nos alguns motivos de oração por Mendonça e por que devemos orar por missões, né? Estamos já no finalzinho, mas eu creio que ainda dá tempo de o senhor contar quais os motivos de intercessão por Mendonça, que os irmãos em casa estão participando e nos hospitais também. Tem muitos irmãos nos hospitais que são intercessores e eu creio que é importante o senhor explicar alguns motivos de intercessão por Mendonça e também por missões de um modo geral. Pastor, primeiro de tudo, quero agradecer esse momento muito especial. Para mim é uma honra poder lhe rever e participar. A internet, ela permite isso, né? Que nós não passemos momentos de tanta solidão no campo missionário. E louvo a Deus porque o nosso pastor incentiva a Igreja de Pernambuco a tanto a orar, como contribuir, como também manter contato. Isso tudo é muito importante para nós. Os períodos de oração são vários, né? Mas são praticamente os mesmos que os outros missionários mencionam, que é sobre a firmeza dos novos convertidos. Ganhar almas aqui em Mendonça é muito difícil, mas 3 vezes mais difícil é mantê-los na igreja, porque vem as práticas mundanas, a nossa doutrina é muito forte na questão de uso de costumes e eles não se dobram facilmente a isso. Aqui é muito fácil igrejas permitirem, outras igrejas, né, que permitem fumar, que permitem beber. Aqui é a capital do vinho, né? É o melhor vinho do mundo, o vinho Malbec, que é produzido aqui em Mendonça por conta do seu clima, se torna favorável ao cultivo da uva. Então, tanto azeite como uva, aqui Mendonça é campeã. É uma província muito linda, como disse, 2 milhões de habitantes, um território geográfico imenso. Existem igrejas, muitas igrejas, denominações, mas a gente vê que, por exemplo, em toda a Argentina, só 16% de pessoas são protestantes. E essa semana, na escola dominical, eu estava trazendo um dado que diz que 18% são ateus, né? 62% são católicos. São geralmente os mesmos que os outros missionários precisam, que é interceder pelos novos convertidos, para que Deus firme seus passos, para que o Senhor possa conceder que eles permaneçam nos caminhos do Senhor e possam trazer outras almas. Orar também por nós, para que Deus nos cubra com seu sangue, nos dê novas estratégias, nos dê saúde espiritual, mental e física, para que assim possamos fazer a obra do Senhor com alegria e honrar aqueles que confiaram
o nosso trabalho. Esses são os motivos de oração que precisamos aqui em Mendoza. Que bênção, né? Então, nesse momento, nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus em prol da obra missionária, apresentando esses pedidos e outros mais, pois os irmãos sabem os grandes desafios que a obra missionária lá traz, e nós vamos estar orando ao Senhor. Então, convido você para, juntos com o missionário, estarmos intercedendo pela obra missionária e apresentando esses objetivos. Oremos então. Querido Deus, soberano Pai que estás nos céus, somos-te gratos, meu Senhor, pelo privilégio que nos concedes de estarmos realizando mais um programa Intercessão. Nós te louvamos pela oportunidade que temos de estarmos na tua presença, Senhor, e te apresentamos os pedidos que o teu servo agora fez por Mendonça, pela salvação dos pecadores e pela permanência nos teus caminhos. Continua dando livramento, guardando, dando saúde aos nossos missionários, dando saúde mental, física, espiritual, como ele pediu, Senhor. Que a tua mão de Deus permaneça estendida, fazendo crescer e prosperar a tua obra para a glória do nome de Jesus. Amém. Missionário, fique à vontade para as suas considerações finais. Amém, pastor Jefferson. Agradecemos ao Senhor por tudo que fez e esperamos que a nossa vida cada vez mais continue dando fruto aqui nessa obra. Contamos com a oração de toda a igreja aí de Pernambuco, todo o povo de Deus que ama e não esquece dos missionários. E se você tem uma chamada missionária, alimente essa chamada, porque no tempo certo de Deus vai se cumprir na tua vida. Fortaleça esses laços de união com o campo missionário, entre em contato, se atualize, procure estudar uma nova língua, estude a palavra, seja um homem de santidade, uma mulher que vive com a sua vida no altar, e no tempo certo Deus vai cumprir aquilo que te prometeu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que bênção, não é, meus queridos irmãos? Se Deus quiser, no próximo programa, às 5h30 da tarde, estaremos de volta para junto mais um programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida, desde agora e para sempre. Amém.